As eleições americanas a gente precisa falar aqui nesse vídeo, porque assim, galera, olha, eu nem ia trazer esse tema, mas a gente precisa discutir sobre essas eleições que, sinceramente, estão cotadas para ser uma das mais apocalípticas de todas desde o início. Vamos lembrar que, assim, para quem achou que só tinha mutreta, que só tinha coisa errada no Brasil, lamento, mas parece que é o mundo inteiro que é meio apocalíptico, tá, gente? E as eleições americanas estão simplesmente assim. Aliás, começou já com o julgamento de Donald Trump, que a gente sabe que se ele não fosse um político, ninguém tinha dado esse caos completo que deu. E agora a gente tá no pós-acusação, que foi pior ainda, né? Vamos lembrar. Pós-acusação foi Donald Trump falando que era uma perseguição política, e depois disso, o Biden falando que a única forma de conseguir ganhar Donald Trump não é na justiça, e sim nas eleições que vão ganhar deles, né? Então, assim, né? O que foi isso? E para terminar com tudo, né? Teve aí galera que apoiou Donald Trump de todas as formas, né? Deputados, empresários, e um deles foi até o John Rose, que foi lá e fez uma fala no Congresso, né? Que fez lá no Conselho, na verdade, dos Estados Unidos. Só que assim, por surpresa ou não surpresa de todos, foi uma fala que acabou ficando um pouquinho esquecida, né? Porque se você assistir o vídeo que eu vou botar pra vocês, você vai entender o principal motivo do esquecimento de ninguém ligar pra fala dele, né? Porque ele levou o filho de 6 anos e por algum motivo que também ninguém sabe, a criança resolveu literalmente ficar fazendo caras e bocas do lado dele. Então toda a atenção que a gente tinha pra fala dele, que deveria ser importante sobre Donald Trump e apoiando o Trump, foi esquecida por questão de segundo por conta de uma criança, que estava muito mais interessante. Mas é isso que a gente vai falar sobre nesse vídeo, tá? Tudo que aconteceu nos Estados Unidos e principalmente nessas eleições e a condenação de Donald Trump, tá? Então fica aqui porque tem muito conteúdo, tá? Bem, vamos começar, vamos respirar um pouquinho de ar e vamos começar, né? Começamos com a acusação número 1 de Donald Trump. Para quem não sabe, ele tem 4 chances de parar na justiça e talvez estar fora das eleições, né? Acredito eu que essas 4 chances são possíveis de acontecer? Não, não acredito que são. Porque, primeiro, vamos lembrar, Donald Trump é um bilionário. Esse fato. Segundo fato, Donald Trump é meio idoso. E terceiro fato, estamos lembrando que ele está concorrendo a uma campanha presidencial. Isso pode contar muito na hora de ter um julgamento sobre elas. Mas que vai ter as 4, Donald Trump vai ter que passar. Por enquanto só foi uma, que é a primeira, que foi o acaso com a atriz pornô. Foi um dos maiores rebuliços, foi um dos maiores caos da história da política dos Estados Unidos. Porque a gente teve o fato que Donald Trump foi o primeiro, também não estava nem um pouco... Tipo assim, não tava nem um pouco difícil de acreditar que Donald Trump poderia ser o primeiro presidente a receber esse título, que é o ser acusado na justiça. A gente já sabe porque, assim, a ação de Donald Trump e como ele é polêmico, tava bem cotado pra ele ter problemas na justiça, tá? Principalmente questão aí desses problemas que teve, tá? Mas vamos lembrar, mesmo tendo esses problemas, eu acredito que o pior fato foi o motivo do problema, aliás, e o caos que fizeram em cima desse problema, tá? Porque assim, foi um dos piores. Vamos lembrar, o motivo do porquê que ele foi acusado, né? Foram 34 acusações. Muita coisa, galera, muita acusação. E todas elas, Donald Trump foi considerado culpado. E para piorar, o motivo foi que na hora dele fazer a declaração, praticamente de toda a sua receita que ele recebe de empresa privada, tá? Não tinha nada a ver com o governo, e sim com uma empresa privada. Lá em 2016, ele havia meio que ter colocado uma pequena falha dizendo que seria para gastos jurídicos, quanto na verdade ele estava pagando uma atriz pornô. Pois é, literalmente isso. E acredite, o problema maior não foi ter subornado a atriz pornô, não foi ter feito nada de errado, e sim o problema foi na hora de declarar seus impostos, ou seja, lá estava falando que era uma coisa, só que o dinheiro tinha ido para onde ninguém sabe quem. Entendeu? É tipo isso. Ninguém entendeu pra onde foi esse dinheiro e foi pra atriz pornô, segundo pra eles lá, né? Não se sabe. Foi a história mais mal contada da história dos Estados Unidos. Tipo assim, ninguém sabe se Donald Trump realmente estava com ela, ninguém sabe se foi o advogado, ninguém sabe se foi erro do advogado, ninguém sabe se foi erro de Donald Trump, ninguém entendeu nada dessa história. Foi uma história assim, esfarrapada que ninguém entendeu. Mas a justiça disse que foi Donald Trump. Então, quem somos nós pra questionar a justiça americana, né? Então tá. Foi Donald Trump que fez isso. Tá legal? Beleza? Até aí todo mundo entendeu, né? Só que o fato principal
Não foi o caos do que ele fez, do problema que ele teve na jurisdição. Porque assim, se fosse qualquer outro empresário americano que não tivesse concorrendo às eleições americanas, a gente sabe que a justiça tinha metido um foda-se, falado simplesmente, legal, tá, fez esse crime, agora você vai pagar uma multa, tá, não vamos fazer nada em cima disso, não vamos fazer alarme em cima disso, todo mundo tinha deixado passar esquecido. Só que como era um candidato à presidência dos Estados Unidos, o alarme foi tão grande como se ele tivesse cometido um dos piores crimes, assim, possíveis na Terra, entendem? Foi o que fizeram com esse caos. Um problema que é desse tamanho, pegaram e ampliaram desse tamanho aqui, tá? Principalmente pelo quê? Porque como ele tem um voto de conservador, tem uma atriz pornô envolvida no meio, isso ia pegar muito mal pra ele. Então colocaram como se, assim, fosse estrondoso, né? A gente viu. Só que, na verdade, no final, todo mundo sabe, falando claro, básico pra vocês, que isso não vai dar em nada, tá? A chance realmente de, até como o Biden falou, a chance não tem como pegar Donald Trump nas questões jurídicas, vai ter que ser na eleição. Porque assim, a chance que tem, galera, do Donald Trump ser preso com isso é baixíssima, é quase zero, tá, gente? Porque tem esses 4 pontos que eu disse pra vocês. Vamos lá. Ele é idoso. Outro fato que é importante pra caramba é que é a primeira vez que ele tá sendo indiciado na justiça, ou seja, sem antecedentes, tem chance do juiz parar e pensar e falar, olha, não vamos condenar ele. Mas, porém, todavia, tem sempre um juiz que tá de mal com a vida e ele vai condenar, ou então ele vai resolver falar, olha, não tô nem aí, tá? Hoje minha decisão é que essas coisas não contam. Mas, assim, ignorando esse fato, normalmente todos os juízes não vão condenar por esses 2 motivos. Outro, ele tem chance de ser presidente do Brasil, oxi, tô ficando doido, dos Estados Unidos de novo, tá, que é um fato importantíssimo, tá, que muita gente conta, e outra também é que ele já foi um presidente, né, então assim, isso conta bastante, e acredito que por esse motivo não vão prender Donald Trump. E se fosse preso, são 4 anos de prisão, tá, ele não poderia candidatar nesse período agora de 2024, mas ano que, depois que passar os anos, né, depois de 4 anos, Donald Trump estava livre, leve e solto para candidatar de novo. Então, resumindo, prisão não é um motivo para parar um candidato nos Estados Unidos, porque você só precisa ser americano. Em resumo, seja americano que você pode ser um presidente de um país, tá? Porque os requisitos dos Estados Unidos são simplesmente o quê? Ter nascido nos Estados Unidos, legal, ser um nativo lá, não adianta ser naturalizado, porque senão não vai dar certo. Ser nativo, ter mais de 35 anos e ter morado 14 anos nos Estados Unidos, tá? Ou seja, Donald Trump tem todos esses requisitos. Resumindo, ele nunca vai ser proibido de candidatar novamente, porque assim, até se você for preso nos Estados Unidos, não tão nem aí, tá, galera? Não tão nem aí, então foda-se pra isso, e o importante é você ter esses requisitos que eu te disse. Então, prender Donald Trump não tá na cogitação, não vai tirar ele de campanhas eleitorais futuras e provavelmente pode dar mais alarme ainda para ele conseguir mais apoio dizendo que é uma perseguição política, que foi exatamente o que ele fez com essa acusação. A gente já viu que ele já saiu falando, gente, estou sendo perseguido político. Isso aí fez com que muita gente pegasse, desse um apoio muito grande para Donald Trump, né? Então, assim, aumentou as chances dele em elevadas, ou seja, praticamente foi algo que ele revirou lá e usou pro lado dele. Mas assim, né, todavia, não é o único. Trump tem que passar por quatro processos, tá? O primeiro foi esse, que a gente viu que não vai dar em nada. O segundo tá sendo sobre o Capitólio, tá, gente? Então lembra aquele rolê aleatório que rolou lá nos Estados Unidos, que geral entrou lá no 6 de janeiro quebrando tudo no Capitólio. Ou seja, estão querendo indiciar Donald Trump por causa disso, tá? Outra coisa que eu também acho que não vai dar certo, porque, gente, quem já tinha que ser preso, já foi preso durante aquele período, tá? Prenderam os organizadores e Donald Trump não tinha nada a ver com isso até esse momento. Então eu acredito que praticamente assim, vai continuar do jeito que tá, não vai ter nada a ver com isso também posteriormente. Provavelmente não pode ser preso por isso, porque não tem nada que prova que ele teve envolvimento nisso. Terceiro, tá? Terceiro. O fato de ter documentos da Casa Branca em um banheiro do hotel do Donald Trump. Não preciso nem falar sobre isso, né, galera? Vamos lembrar. Por que que Donald Trump teria roubado documentos da Casa Branca? Vamos começar aqui assim.
pensamento de doido, né? E foda, se ele tivesse roubado, por que ele ia guardar num banheiro, gente? Pelo amor de Deus, quem guardaria documento da Casa Branca no banheiro? Gente, não tem sentido, né? Não tem sentido. Também acho que isso aí eles vão esquecer isso, vão deixar passar, porque é assim, é coisa de doido, né? É coisa de gente que tem teoria da conspiração, porque assim, não faz sentido completamente nenhum. De onde que tiraram isso, gente? Não tem como, tá? Não tem como isso tá certo. Na minha visão, isso aí também vão arrancar. E por último, e nem pouco importante, é um que eu já começo a ficar... Não sei se pode dar BO, tá? Que é a questão da interferência nas eleições da Geórgia. Ou seja, isso aí é um problema da questão eleitoral, tá? Ou seja, se tiver zica nisso, provavelmente nos dados eleitorais vai ter confirmando isso. E se não tiver zica, não tem nem o que falar, né? Não tem como incriminar Donald Trump. Então isso aí, depois de fazer uma busca eleitoral, acredito eu que, assim, não vai ter nada sobre Donald Trump. Até porque eles pegam e falam que Donald Trump interferiu nessas eleições, né? Tentando roubar votos pra ele, já que ele tava contra, né, o Biden, né? Então, resumindo, teve uma compra de votos. Não vai rolar, galera. Não vai rolar. Acredito eu que também não vai rolar. E nem um pouco mais importante, vamos lembrar o principal fato do que faz com que completamente Donald Trump não seja preso. Galera, os americanos querem o Donald Trump, não tem nem o que falar sobre isso, tá? O Biden começou, desde quando ele começou, ele fez cagada. Ele fez muito problema para os Estados Unidos. Uma delas foi o imposto, né? O imposto dos Estados Unidos é uma coisa estrondosa, gente. Você deixa a sua alma. Metade da sua alma fica nos Estados Unidos como imposto, outra metade você gasta com quem você quiser, né? Porque, assim, 35, 30, 40% de imposto não rola. Imposto altíssimo, galera. Que é isso? Você deixa metade da sua grana nos Estados Unidos. E o Biden ainda fez a questão do quê? Dar uma mexida para piorar as coisas. Então, resumindo, a galera nos Estados Unidos que tem grana tá olhando isso, tá falando, não estou gostando nem um pouco, tá? Então, resumindo, qual que é a melhor opção? Claramente, o Donald Trump, esse povo. E, aliás, vamos lembrar, além de ter aumentado esses impostos mexendo um pouquinho, grande parte desses aumentos que essa galera pagou não ficou presa nos Estados Unidos, tá? Ajudou a financiar a Ucrânia, tá? Entendeu? Então, tipo assim, os Estados Unidos tem um imposto alto, é que essa galera paga imposto e muita parte dessa grana às vezes vai para outro país para financiamento de guerra. Então, os Estados Unidos tá tipo assim, não estamos gostando disso. E, aliás, as pautas que o Trump traz são melhores do que claramente a do Biden, né? Querendo assim, o Trump ele pensa num aspecto mais nacionalista e o Biden não, ele já tem um aspecto mais globalizado, como se ele fosse o presidente do mundo, tá? Então, simplesmente, os americanos querem alguém que seja nacionalista, que traga as mesmas linhas que ele. Então, claramente, Donald Trump também entra nesse requisito, que prova que é muito melhor. E, aliás, o Biden também tá velho, né? Vamos lembrar que o Biden já deu vários deslizes brabo. O deslize brabo, vamos falar que foi esses que ele deu, né? Chamando o nome de presidente trocado errado, falando coisa que não devia. E assim, né? Trump tá querendo chegar com tudo. Querendo ou não, Trump também não é um novinho de 17 anos de idade. Mas vamos falar que ele tá mais apto do que, claramente, o Biden. A gente tem que admitir isso, não tem como mentir. A gente sabe que, assim, tá melhor. Então, talvez os Estados Unidos conte isso também. Talvez assim, né? A gente tem que pensar que os republicanos têm a opção do Biden. Por quê? Porque ele já tem um tempo lá nas eleições, já foi escolhido praticamente há um pouco tempo, né? A gente teve as eleições aí dos Estados Unidos, ele ganhou, né? Então os democratas têm aí a opção do Biden como melhor, né? Já que ele tá lá, máquina pública, outras coisas. Só que também o Trump também é uma melhor opção pros republicanos. Então, também os republicanos vão continuar mantendo esses mesmos candidatos. Acredito que se tiver uma eleição futura, talvez mudem o Biden. Mas Trump tá aí para concorrer nas próximas eleições por completo. Não acredito eu que vai ter mudança praticamente nenhuma, vai continuar do mesmo jeito que tá como candidato dos republicanos. Por quê? Porque ele caiu na lábia do povo, né? Praticamente todo mundo segue as linhas do Trump, gosta do que ele faz e até do que ele pode fazer nas próximas eleições. Então, acredito eu que não tem a chance dos republicanos trocarem Donald Trump e ele tá firme e forte para as próximas eleições, tá? Ou seja, para essas eleições, na verdade, e para as próximas que podem vir. Então,
chance do Trump ser preso, tá todo mundo tá dúvida falando isso, é baixo, mas não vou falar assim, olha, não vai ser preso, não sei, já, galera, tem que contar o que o juiz vai fazer, a gente não tem uma decisão. Qualquer momento que ele pode acordar de bom humor, tomar o seu cafezinho e falar, olha, nossa, tô pensando em todas as formas aqui, vamos soltar ele. Ele também pode acordar de mau humor, sei lá, escorregar no brinquedo do filho e falar, olha, não gostei, acho que vamos condenar Donald Trump. Vocês entenderam o que eu quis falar, né, gente? Pois é, gente, acredito eu que isso também é um pouco duvidoso, tá? Não tem como eu afirmar, mas chances são baixíssimas, tá? Bem, espero que vocês tenham entendido o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixaram um like, deixa também os comentários e acredite, pode deixar chumbo aí, galera, não tô preocupado não. A gente tem que melhorar os vídeos pra você, a gente tem que trazer mais conteúdos. O que você quiser saber aqui, você tem que deixar nos comentários, tá? Isso ajuda bastante a gente do canal a trazer mais conteúdos pra vocês. Então, Alessandra, eu queria que você falasse sobre isso. Alessandra, você tem que melhorar isso. Alessandra, eu acho que você tem que fazer de tal forma. Põe nos comentários, gente, porque isso ajuda a gente aqui bastante do canal. E a gente olha o comentário de vocês, tá? Porque eu já vi gente falando, ah, você não olha meu comentário. Olho e respondo sim, tá? Então, tô de olho em vocês aí, coloca os comentários. E também, se você gostou, claro, elogio a gente não dispensa. O elogio tem que chegar toda santa hora. Põe aí também nos comentários o seu elogio sobre o vídeo, né? Um beijo e até o nosso próximo vídeo aqui no canal.